E aí, pessoal, vamos agora trabalhar a parte de semelhanças de triângulo e também vamos trabalhar o teorema fundamental. Vamos focar nesse teorema fundamental das semelhanças de triângulo, tá certo? E baseado nessa ideia sobre essa situação de semelhanças de triângulo, ok? Nós iremos trabalhar agora uma parte que é fundamental, de fundamental importância na parte de geometria, né? Que é essa parte de semelhanças de triângulo. Aqui o que é que nós iremos ver? Nós iremos ver um apanhado geral a respeito de semelhanças de triângulo e depois iremos trabalhar, focar detalhadamente nessa parte do teorema fundamental das semelhanças de triângulo, tá certo? Então nós vamos para cá, vamos lá. O que é que acontece com relação a dois triângulos? O que é tem que ter dois triângulos para serem semelhantes? O que? Vamos ver. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais. Então a primeira coisa para dois triângulos serem semelhantes, os ângulos têm que serem iguais, ok? E os seus lados têm que serem correspondentes. Então, se os ângulos forem iguais e os lados correspondentes, a questão dos dois triângulos são semelhantes. Vamos lá. O que nós iremos focar é nesses lados correspondentes, tá? Mas vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se os ângulos são iguais. Então, se os ângulos forem iguais, os dois triângulos são semelhantes. Por exemplo, o que no caso vai caracterizar que dois ângulos são iguais, ó, vocês estão vendo esse tracinho aqui, ó, esse tracinho, ó, tá vendo? Esse tracinho aqui, ó, aqui é 1, 2, 3, aqui é 3 tracinhos, tá? Então, esse tracinho que vai caracterizar o ângulo. Vamos supor, um tracinho seria, sei lá, 30 graus, né? Sei lá, 30 graus, aqui esses 3 tracinhos seria 60, aqui seria 90, basicamente dessa forma, né? Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Beleza, vamos lá. Então, o que acontece? Ó, esse ângulo com tracinho é igual ao ângulo com tracinho no triângulo 2. O ângulo aqui com 2 tracinhos é igual ao ângulo com 2 tracinhos no triângulo 2. E o ângulo com 3 tracinhos nesse triângulo 1 é igual ao ângulo com 3 tracinhos nesse triângulo 2. Então, o que é que acontece? Se tiverem esses 3 ângulos desse triângulo for exatamente igual a esses 3 ângulos desse outro triângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Simples assim. Qual é outra coisa que é necessário para os dois triângulos serem semelhantes? Se os lados correspondentes são proporcionais. Primeiramente, o que são lados correspondentes, né? Para serem proporcionais, né? O que são lados correspondentes? Primeiramente, para entender o que são lados correspondentes, nós temos que entender o que é um lado oposto ao ângulo. Por exemplo, se eu pegar esse lado com um tracinho, o oposto dele vai ser esse lado aqui. É basicamente como se fosse o farol de tipo, você liga uma lanterna, por exemplo, aí sai questão da luz, sai a luz, né? No caso, você liga a lanterna, sai a luz sai de forma, né, como se fosse a sua frente, né, como se fosse a questão do oposto. Então, o oposto vai ser algo que está na frente, vai ter um ângulo e aquele lado que está na frente do ângulo é o oposto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse ângulo com tracinho, ó, esse ângulo com tracinho aqui, ó, tá vendo? Aí é como se fosse aqui, ó, na frente dele fosse o lado oposto. Então, o lado desse ângulo com tracinho é 30. Esse lado com o lado oposto, quer dizer que o ângulo com tracinho é 30. Vamos lá. O lado oposto a esse ângulo com 2 tracinhos, ó, é 40. O lado oposto com esse ângulo com 3 tracinhos, ó, é 20. A coisa parecida vai acontecer aqui, ó. O oposto do ângulo desse lado com 3 tracinhos, ó, é 10. O oposto desse lado com 2 tracinhos, ó, é 20. E o oposto desse lado com 2 tracinhos, ó, é 16. Então, o lado oposto ao ângulo, aqui está o ângulo, tá vendo? O lado oposto é aquele lado que fica na frente do ângulo. Isso é lado oposto, né? Então, a parte do lado dos opostos é isso. Entendendo que lado oposto, né? Então, você vai entender o que é o lado correspondente. Um lado correspondente é quando você pega dois ângulos iguais em ambos os triângulos,
os seus opostos vão ser correspondentes. Simples assim. Tipo, esse ângulo com um tracinho não é igual a esse ângulo com um tracinho no outro triângulo. Então, qual é o oposto desse ângulo com um tracinho aqui, ó? 16. E no outro triângulo, qual é o oposto do ângulo com um tracinho, ó? 30. Quer dizer que 16 é correspondente de 30. Então, se você pega dois ângulos iguais em ambos os triângulos, os seus opostos são correspondentes, né? Pronto. Simples assim. Isso são lados correspondentes. São lados opostos a ângulos iguais em ambos os triângulos. São lados correspondentes. Tá certo? Então vamos lá. Baseado nisso daí, ângulos iguais e os lados correspondentes têm que serem proporcionais. Primeiro, os ângulos são iguais, então já são semelhantes. Mas vamos verificar se também esse critério de serem proporcionais para serem semelhantes. Vamos olhar. Primeiramente, os lados correspondentes são proporcionais. Vamos lá. Qual é o correspondente aqui? Correspondente 16 é 30. Aí eu pego esses dois ângulos iguais, com 3 tracinhos, com 3 tracinhos, Qual é o oposto desse aqui? 10. Qual é o oposto desse aqui? 20. Então, os opostos em ambos iguais, em ambos os triângulos opostos, são correspondentes. Então, o correspondente de 10 é 20. Ok? Aqui, com 2 tracinhos, o correspondente ao oposto. O oposto dos dois, o oposto de 20 é 40. Então, o correspondente de 20, não, o oposto de 20 não, o oposto desses ângulos com 2 tracinhos, desse primeiro triângulo aqui é 20, no segundo triângulo 40. Então, 20 é correspondente a 40. Então, isso que é lados correspondentes. Agora, temos que verificar se são proporcionais. Então, vamos verificar se são proporcionais. Vamos lá. Como é que faz aqui? Então, quer dizer o seguinte. O lado oposto desse ângulo com um tracinho é, nesse caso, correspondente ao oposto do ângulo com um tracinho no outro triângulo. Então, quer dizer o que com isso? Que, 16 está para 30. Ok? 16 está para 30. Assim como igualdade, traço, quem vai estar para quem? Vamos lá. Ângulo com 2 tracinhos aqui, o oposto, 20, parte de cima. Aí voltamos, vamos agora para o triângulo, triângulo 2. O oposto do ângulo com 2 tracinhos é quem? 40. Então 20 vai estar para 40. Aí vamos agora para o ângulo com 3 tracinhos. O oposto, 10. Então nesse caso 10 vai estar para, vamos lá, o oposto desse ângulo com 3 tracinhos. Nesse caso 20. Então 10 vai estar para 20. Então o que acontece aqui, né? É basicamente essa parte para serem proporcional, tá bom? Então, só um equívoco aqui, que eu coloquei 16, aqui eu queria colocar 15, tá bom? Então, aqui seria 15, é 15 aqui, né? Série não, é 15, tá? Só um equívocozinho, vamos lá. Corrigindo o equívoco, beleza. Então, nesse caso aí, pessoal, analisa o seguinte, vamos lá. O que acontece com esses triângulos? Se vocês identificaram que de um triângulo tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos iguais, esses 3 ângulos é igual a esses 3 ângulos, esses triângulos são semelhantes. Se forem semelhantes, essa questão de correspondentes vão ser proporcionais, já automaticamente vão ser proporcionais. Então, o que é que acontece? Normalmente, no lugar desse 10, por exemplo, vem um x. Aí a figura diz o seguinte: determina o valor de x no triângulo, triângulo para eles serem semelhantes. Ou determina o valor de x no triângulo abaixo. Aí você verifica que são semelhantes, baseado nos ângulos iguais. Aí, normalmente, às vezes, no lugar desse, sei lá, nesse 15 é um x. Aí você, x, aqui seria um x. Aí você multiplicaria meio pelos extremos e achava esse, passar dividindo e achava esse x. Normalmente os problemas são bem semelhantes a isso. Então o que é que acontece aqui? Beleza, vamos lá. Os ângulos são iguais, ok. E os lados são proporcionais. Será que são proporcionais esses lados? Os lados correspondentes? Vamos lá. Aí você vem aqui, correspondente de 15 é 30. Aí você 15 sobre 30. E outra coisa, você vai fazer o cálculo do triângulo 1 para o triângulo 2, ok? Do 1 para o 2. Do 1 desse para esse, por exemplo, correspondente a ângulo com tracinho, ângulo com tracinho, correspondente. Então 15 é correspondente a 30, 15 é correspondente a 30. Então o primeiro ângulo fica aqui, o primeiro lado fica na parte de cima e o segundo na parte de baixo.
Novamente, aí quando volta para o primeiro triângulo também, ó, com dois tracinhos, 40, 20, né, quer dizer, e 40. Aí com três tracinhos, ó, 10, com três tracinhos, ó, 20. E sempre desse para esse. Mas professor, eu posso fazer do triângulo 2 para o triângulo 1? Depende do problema. Depende do problema, tá? Aí se fosse do 2 para 1, seria 30 sobre 20, 40 sobre 20 e 20 sobre 10, né? Seria dessa forma. Então ali seria 30 sobre 15. Pronto, vamos lá. O que é que acontece aqui? Vamos simplificar? Então aqui eu posso cortar esses dois zeros, fica 1 sobre 2. Aqui eu posso cortar esses dois zeros e dividir os 2 por 2. Então 2 dá para dividir por 2 e 40 por 2. 15 e 30, ambos são divisíveis por 15. Ambos são divisíveis pelo próprio 15. Então vamos lá, ó. 15 por 15 dá 1. 30 por 15 dá 2. Deu 1 meio. 2 por 2 dá 1. 40 por 2 dá 2. Deu 1 meio. Quando eu simplifico aqui for automaticamente deu 1 meio. Deu tudo igual, não foi? Então, são proporcionais. Se isso daqui for igual a isso, que for igual a isso, são proporcionais. E esse valorzinho no meio, ele é chamado, na verdade, eles são chamados, na verdade, de K. É uma constante. Observe que o valor mesmo, isso aqui é uma constante. Ok? Uma constante de proporcionalidade. É o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Esse meio, que é do triângulo 1 para o 2. Se fosse do 2 para 1, seria 2 sobre 1, 2 sobre 1 seria 2, a constante de proporcionalidade. Nesse caso, como eu estou fazendo do 1 para o 2, a constante de proporcionalidade é 1 meio. Ele não está aí. Aí eu verifico, nesse caso, que os triângulos são semelhantes. Normalmente, no lugar de um desses números aqui, tem uma incógnita. É dessa forma que se encontra. Vamos lá. Então, fechando aqui, ó. Dois triângulos são semelhantes se os ângulos são iguais. Foi verificado. E os lados correspondentes, que é esse que pega os ângulos iguais, aí os lados opostos são correspondentes. E os lados correspondentes, que é o que eu falei falar, são proporcionais. Se os lados correspondentes forem proporcionais, esses triângulos são semelhantes. Então pega os ângulos iguais e vai fazendo essa fraçãozinha com os opostos. Tá? Verificou isso aqui, são proporcionais. São semelhantes, por exemplo, os dois triângulos, beleza? E normalmente numa situação problema, como eu estou falando, aqui no lugar de um desses lados aqui tem um valor de x. Aí você monta uma proporcionalizadozinha dessa, aí vai multiplicando aí para os extremos para fazendo aquele processo. Vamos lá. Mas aqui nós vamos estudar aqui os casos de semelhança de triângulo, tá certo? Mas vamos para cá, vamos para o teorema fundamental, vamos focar por enquanto nesse teorema. Vamos lá. O que é que diz o teorema fundamental da semelhança de triângulo? Se uma reta paralela a um lado de um triângulo, ó, essa reta aqui, ela é paralela a esse lado. Observe que paralelas elas vão continuar dessa forma. Ó, essa reta e esse lado vão continuar aqui paralelamente em quaisquer dimensões, sem nunca se encontrar. As distâncias, ó, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, e isso vai funcionar em quaisquer de suas partes. E outra, vão continuar sempre a mesma distância e nunca vão se encontrar. Isso, no caso, são retas paralelas, tá? Então, esse lado é paralelo a esse. Então, lá, se uma reta paralela a um lado de um triângulo, que é o caso aqui, ó, essa reta é paralela a esse lado, intercepta os outros dois lados em pontos distintos. Ó, se essa reta paralela a essa intercepta os outros dois lados em pontos distintos, esse ponto é diferente desse porque é em lugar diferente. Então, essa reta paralela e essa intercepta esses dois lados em pontos distintos. Se isso acontecer, dois triângulos semelhantes são formados. Se isso acontecer, dois triângulos semelhantes são formados. Quando você for calcular, tá, mais adiante, nós iremos trabalhar cálculos, na verdade, a respeito desses triângulos. Então, o que é que acontece com esse triângulo aqui, ó? Automaticamente, se isso ocorrer, esse triângulo é semelhante a esse. Aí, o que é que acontece? Quando você corta isso daqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é comum tanto a esse triângulo quanto ao pequeno, como ao grande. Então, fica o mesmo ângulo. Ok? Uma outra coisa que acontece é que esse ângulo, eu vou colocar dois tracinhos aqui, esse ângulo é exatamente igual a esse.
Então quer dizer que esse ângulo é exatamente igual a esse. Ok? E esse ângulo, vou dizer que é o ângulo com 3 tracinhos, é exatamente igual a esse. Então, repetindo, esse ângulo aqui é exatamente igual a esse. Quer dizer o que é com isso? Que esses 3 ângulos é igual a esses 3 ângulos e esses 2 triângulos são semelhantes. Ok? Se forem semelhantes, tem a questão da proporcionalidade. Então, essa proporcionalidade aqui vai valer. Então, se esses 2 triângulos são semelhantes, essa proporcionalidade vai valer. E outra coisa é o que é que acontece nessa proporcionalidade? Que esse lado, ó, preste atenção, ó, o que eu aconselho a vocês de certeza, preste atenção, o que eu aconselho a vocês de certeza é pegar o triângulo pequeno, depois pega o triângulo grande, separa. Aí depois vai fazendo a proporcionalidade com esse lado, tá vendo? Que o correspondente desse lado, ó, é esse, porque é o ângulo com 3 tracinhos, ângulo com 3 tracinhos. Oposto é esse lado, aqui ó, oposto é esse lado, quer dizer que esse lado é correspondente a esse. Ok, 2 tracinhos, oposto a essa parte, 2 tracinhos, oposto a essa parte, quer dizer que essa parte é correspondente a essa. E quer dizer que isso é um ângulo com um tracinho, ângulo com um tracinho. Oposto, oposto, quer dizer que essa parte é correspondente a essa. Então eu posso fazer a proporcionalidade desse lado sobre esse igual a esse sobre esse igual a esse sobre esse. Você pode fazer isso. E vai ser isso que nós vamos estudar nos próximos exemplos. Vamos focar no teorema fundamental das semelhanças de triângulo. Vamos para o primeiro e o segundo exemplo. Pessoal, vamos trabalhar agora o primeiro exemplo a respeito do teorema fundamental das semelhanças de triângulo. O que é que diz o teorema fundamental? Você tem um triângulo. Se uma reta é paralela a um lado e intercepta os outros dois lados em pontos distintos, formamos nesse caso 2 triângulos semelhantes, né? Então nesse caso vamos formar 2 triângulos semelhantes, né? Então tem que interceptar nesse caso em 2 pontos distintos, e quando isso acontecer, temos nesse caso 2 triângulos semelhantes. Então o que acontece? Esse triângulo é semelhante a esse outro. Então vamos ver, olha só, colocou direitinho aqui, quer dizer o que com isso, né? Então, ó, o primeiro passo de tudo, não esqueça. O primeiro passo de tudo é você separar os triângulos, pegar o triângulo pequenininho e separar do grande. Então o primeiro passo é isso aí. Então você vai pegar o triângulo pequeno, tá? Você pega o triângulo pequeno e vai separar do grande. Vamos lá, desenhar um triângulozinho pequeno aqui e depois nós desenhamos o grande, ó. Então, triângulozinho pequeno, tá? Que é aquilo que eu acabei de falar ali, né? Triângulozinho pequeno. E depois você coloca o triângulo grande, tá ok? Então depois você vai aqui e coloca o triângulo grande. Depois coloca os dados de ambos, tá? Então aqui você vai colocar o triângulo maior. Então sempre isso, pessoal, vocês façam isso, façam essa separação, porque essa separação, pessoal, vai ser fundamental, né, para quando vocês forem substituir a questão dos dados. Então essa separação, repetindo novamente, essa separação é fundamental, tá? Separaçãozinha fundamental vocês fazerem isso. Tá mais ou menos aí parecido. O que é que acontece? Ó, essa, então nesse caso, esse aqui no caso, que é o vértice U, tá? Beleza? Então o que acontece? Aqui fica M, sim, aqui é o vértice E, perdão, vértice E, tá? Então o que acontece? Aqui fica o M, E, U, aqui ó, R, E, I, ok? Então veja bem, ó, os triângulos meu e rei, ó, rei são semelhantes com o M, ok? Com o M, ó, esse lado, o M, paralelo, esse traço indica paralelismo a R,
né? ARI. Quer dizer que esse lado é paralelo a esse, ok? Quer dizer que esse triângulo é semelhante a esse, beleza? Então esse lado aqui é 15, aqui essa parte aqui é 15, essa distânciazinha aqui, ó, é 45, tá? Uma parte 15, a outra 45, tá certo? Então essa partezinha aqui é 45, beleza, vamos lá. Vamos lá, da leitura do problema. O lado ME mede 12. ME, quem é ME? Ó, ali, ó, ME. Então quer dizer que esse lado ME mede 12. Então você vai lá e substitui esse lado por 12. Aí, qual é a medida do lado? Ó, RE. RE é esse lado aqui. Se eu estou procurando esse lado RE, eu digo que ele é X. Então você vai fazer a proporcionalidade desse triângulo para esse, ou pode ser desse para esse, não tem problema não. Vamos fazer do menor para o maior. Então quer dizer que 12 está para X, assim como 15 está para 45. Aí você vai lá, ó, igualdade, ó, você vai fazer aqui, ó, tracinho, igualdade, tracinho. Você não vai comparar dois lados, então tracinho do primeiro lado, igualdade, tracinho, sempre dessa forma. Aí você vai lá, ó, 12 está para X, então 12 sobre X, 12 sobre X, ó, é igual a 15 sobre 45, ó, 15 sobre 45, só um errinho aí, perdão. Vamos só consertar aqui, aqui em cima aqui é 15 e embaixo é 45, tá bom? Então em cima aqui é 15, embaixo é 45, beleza? Então, repetindo novamente, ó, tá? Repetindo novamente, ó, esses ficam em cima, esses ficam embaixo, ok? E você pode falar sempre dessa forma, ó, esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Então, sempre do menor para o maior, do menor para o maior. Eu poderia fazer do menor para o maior, mas eu poderia fazer o inverso, não tinha problema não. Aí aqui, simplesmente aqui, eu vou multiplicar meio pelos extremos. Então vou multiplicar, nesse caso aqui, vou multiplicar meios pelos extremos. Começamos com x. Vamos lá, x vezes 15, 15x é igual a 45 vezes 12. Então vou colocar aqui, ó, 45 vezes 12. Eu não vou multiplicar por enquanto. Eu vou passar o 15 dividido por um detalhe que eu vou explicar para vocês. Ó, x é igual a 45 vezes 12. Esse 15 aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, dividido por 15. Então, dividido aí por 15. Então, perceba, pessoal, o seguinte, ó. O que é que você pode fazer? Você pode pegar esse 45, multiplicar pelo 12, que aqui é vezes, entenda. Aí vai dar um número. Aí esse número que deu, eu divido por 45. Aí vai dar um resultado. Porém, você pode fazer o seguinte. Você pega esse 45, divide por 15, aí dá 3. Eu sei que 45 dividido por 15 é 3. Por isso que eu não multipliquei e passei o 15 dividindo. Porque o correto seria multiplicar para dividir por 15. Porém, eu sei que 45 dividido por 15 é 3. É mais fácil fazer desse jeito. Então vamos lá. 45 dividido por 15, 3. Então o resultado que deu aqui foi 3 vezes 12, 36. Então x é igual a 36. Então 45 dividido por 15, 3 vezes 12, 36. Quando eu multiplicasse 45 vezes 12, o resultado dividido por 15 também daria 36. Então nesse caso, resultado 36. A alternativa correta nesse caso, ó, letra D, 36. Então dessa forma. Separem os triângulos. Vamos para cá? Então, quando chegamos aqui, ó, temos alguma coisa parecida, ó. Sabendo que DE é paralela a AC, então, ó, DE é paralelo a AC. Quer dizer que esse lado é paralelo a esse. O que é que diz o teorema fundamental da semelhança? Se um lado DE, que é a distância daqui a aqui,
é paralela a C a distância daqui até aqui, que podemos representar dessa forma, ó, DE AC, com esse tracinho que representa a distância, tá bom? Quer dizer, se esse lado é paralelo a esse e intercepta os outros dois lados em pontos distintos, o teorema funciona. É isso que diz o teorema. Então, esse triângulozinho menor, o triângulozinho menor, então vamos dizer que ele é desse tamanho aqui, ó. Esse triângulozinho menor é semelhante ao triângulo grande. É semelhante ao triângulo grande, ok? Então, o que é que acontece? Esses triângulos aí, né, eles são semelhantes, ok? Que é o vértice B, tá bom? Vértice B. Então, o que acontece? Então, fica aqui, ó. B, D, E, ó. B, D, E. Aqui, ó. A, B, C. Então, A, B, C. Essa distância aqui é 2. Essa distância também é 2. Ok. Aí vem um detalhe, tome cuidado, ó. Que é, aqui é 2 e aqui é 2. Beleza. Porém, ó, essa distância de B até C, essa parte mais essa, quer dizer que é 2 mais 2, que dá exatamente 4. Tome cuidado nisso, porque essa distância toda é esse 2 mais esse 2, ok? E essa distância toda é essa parte mais essa, porém aqui é um 2, aqui é um x. Não tem como somar 2 com x, entenda. 2 com x não é 2x. 2 vezes x é que é 2x. Não confunda uma coisa com a outra, tá? Aqui eu posso pegar esse 2 e somar com esse 2, dá 4. Porém, eu não posso somar letra, número com letra. Então, aqui não é 2, aqui não é x. Então, essa distância aqui simplesmente será 2 mais x. Ok? Seria essa parte que é 2, mais essa parte aqui, que é o x. Será 2 mais x. Aí pronto, vem a questão, ó. Esse lado está para esse, assim como esse está para esse. Então vamos lá. Tracinho, igualdade, tracinho. Então vamos lá. Esse lado está para esse, assim como, ó, esse está para esse. Ok? Então, esses dois aqui em cima, esses dois aqui embaixo. Certinho. Aí aqui eu multiplico em cruz meios pelos extremos, começando com x. Porém é o seguinte, esse termo vai multiplicar esses dois. Então vamos lá, ó, 2 vezes 2, 4, 4, né? Mais 2 vezes x, 2x. O que é que acontece? Que esse termo multiplicou esses dois. Vamos lá. Igual 4 vezes 2, 8. Aí eu isolo 2x. 2x igual, repito, 8. Aqui está 4, jogo para o outro lado, menos 4. 2x igual, 8 menos 4 dá 4. Então, vou resolver aqui, ó. X igual, aí você vai lá e resolve, tá? X igual, repete o 4. Aqui está multiplicando, eu vou passar, dividir, aqui, multiplicação, tá? Aí eu vou passar dividindo. X é igual, 4 dividido por 2 é 2. X igual a 2. O que é que acontece? Determina o valor de x. Foi determinado o valor de x, que é 2, né? Então, isso é o valor de x. Porém, se pedisse a medida do lado AB, seria 2, mais 2 seria 4. Mas pediu, nesse caso, somente o valor de x. Realmente, a resposta é 2, tá certo? Então, revisem direitinho como é que foi feito aqui. Revisem direitinho como é que foi feito aqui, tá? E tentem responder a atividade proposta, tá bom? Eu vou explicar agora mais 2 exemplos para fixarmos melhor essa ideia de teorema fundamental da semelhança de triângulo, beleza? Vamos lá.